Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar contigo 9 hábitos que me poupam aí tranquilamente 2 horas por dia ou 14 horas por semana. E se você concorda que tempo vale muito mais do que dinheiro e que o tempo é sua maior riqueza, então presta muita atenção aqui nesse vídeo, deixe um comentário do que você achou mais legal, comente sobre os seus hábitos também, que eu quero começar com o primeiro hábito, que é usar uma agenda e bloquear parte do seu tempo para as tarefas mais significativas. Bom, para mim uma agenda é para gestão do tempo, o que basicamente um Waze é para uma viagem de carro. Você vai para um lugar que você não sabe como chegar, o Waze vai te mostrar a rota correta, assim como com o seu tempo. Se você não tiver alguma forma de dizer exatamente para onde você quer colocar o seu tempo, alguém vai te dizer como você deve usar seu tempo e isso não é bom. Se você for dar uma olhada na minha agenda, você vai ver vários eventos marcados, só que muitos desses eventos são eventos de bloqueio de agenda, né? Agora estou aqui fazendo as gravações de casa, no meu dia sem reuniões, depois vou dar uma estudada, fazer meu treino, escrever e depois já tenho tempo livre. Sendo que todas as manhãs eu tiro para estar trabalhando de forma focada, sem reuniões, pensando, refletindo, criando conteúdo. E às tardes, em especial mais para o final das tardes, aí sim eu coloco algumas reuniões. E aqui nesse hábito, um ponto muito importante é tentar substituir reuniões por conversas no WhatsApp ou por e-mails mais curtos, e você pode ter certeza que a maioria das reuniões poderiam ser substituídas por isso. Eu descobri isso na prática, tá? Acabei de mostrar a minha agenda atual e agora quero te mostrar a minha agenda do ano de 2021, quando eu estava trabalhando um monte, vivia estressado, de mau humor, sobrecarregado, e minha agenda era mais ou menos assim. Começava a semana já cheio de reuniões, tinha compromissos de trabalho nas noites de domingo, segunda, terça, quarta, somente quinta era livre. E eu tive que tirar férias de sexta a domingo. Sendo que eu me lembro que naquela sexta que eu deveria entrar de férias, eu parei de trabalhar às 5 da tarde. E aí na semana seguinte era pauleira de novo. Um monte de reuniões já desde de manhã na segunda. Reuniões de trabalho nas noites de terça, quarta e quinta. E enfim, pouquíssimo tempo para eu parar e pensar. Uma agenda que não era criada por mim, porque eu não determinava quais eram minhas prioridades. Eu só recebia a prioridade de outros, os compromissos de outros, as reuniões que outros me chamavam para colocar nela. Tem uma frase do Naval que eu gosto muito, que diz mais ou menos assim: é muito importante ter espaço livre. Se você não possui 1 ou 2 dias no seu calendário em que você não está sempre em reuniões, então você será incapaz de pensar. E esse hábito aqui me fez ter muito mais tempo, porque agora eu digo para onde meu tempo vai e isso me poupa assim por baixo, por muito baixo, 1 hora por dia, sendo que me faz ter muito mais clareza no pensamento, tomar decisões muito melhores. Nós vamos lá para o segundo hábito, que é definir por escrito os seus objetivos. Tem uma frase famosa no filme Alice no País das Maravilhas, em que a Alice pergunta pro gato uma coisa assim: olha, gato, para onde é que eu devo ir? Ele fala: olha, depende onde você quer chegar. Ele fala: eu não sei onde eu quero chegar, só quero sair daqui. E o gato responde: olha, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho basta. E eu gosto muito de ter clareza dos meus objetivos de longo prazo, objetivos para prazo de 7, 10 anos, e também para objetivos de curto prazo, objetivos que eu quero cumprir no ano corrente. E tanto na minha vida quanto na minha empresa, no Clube do Valor, a gente define objetivos seguindo uma série de hierarquias, tá? Na minha vida pessoal, o mais importante são meus valores. Eu tenho muita clareza dos meus valores. Com base nesses valores, eu desenhei o que seria uma vida ideal no futuro, que, spoiler, tá? Desde que eu desenhei ela, minha vida ficou muito parecida. Graças a Deus, consegui construir algo muito similar com o que seria uma vida ideal. Desse desenho de vida ideal saem aí objetivos de longo prazo, de 7 a 10 anos, e desses objetivos de longo prazo eu traço objetivos de curto prazo para até 1 ano. Na empresa é muito parecido, né? A gente tem nosso propósito, que é a base, o sonho grande, que é uma meta intermediária de médio prazo. A gente define os OKRs, que são as metas do ano, e a gente quebra ainda em metas do trimestre. O importante aqui é você ter clareza do que você quer conquistar, e aí, dando um exemplo aqui estão meus objetivos para 2024, né? Na empresa, chegar aos 3 bi de patrimônio sob aconselhamento. Tinha este canal aqui no YouTube, a meta de estudar todos os dias, escrever todos os dias e metade dos dias, construir a minha família, spoiler, a meta que eu bati há pouco. Viajar 3 vezes no ano, aumentar minha renda ativa, fazer aportes, ter bastante sessões de terapia, refletir sobre cada semana do ano, me exercitar e não perder tempo com haters e afins. Isso ajuda a poupar tempo porque, como eu sei onde eu quero chegar, eu não fico perdendo muito tempo pensando, cara, qual que é a minha prioridade agora? Isso está muito claro. E com isso eu consigo exercer o terceiro hábito, que é planejar cada semana do ano. Então, basicamente, a cada nova semana eu venho aqui no meu Notion, que é onde eu organizo as minhas coisas, e crio um novo documento semanal. Eu vou te mostrar aqui como é que é esse template aqui de documento. Ele é basicamente um documento que eu vejo os projetos que eu estou participando, eu me lembro das principais tarefas recorrentes que eu tenho e aí eu vou alocando as tarefas para diferentes dias da semana. Meu grande objetivo aqui é refletir se eu estou usando o meu tempo da melhor forma possível. Então, a
partir do momento que eu acabei de alocar as tarefas entre os 5 dias úteis da semana, o que eu faço é abrir as 5 perguntas essenciais e me perguntar o que eu posso remover do meu calendário, da minha agenda, o que eu posso automatizar, o que eu posso delegar, o que aqui não é importante, se não for importante eu vou tirar e qual assunto que eu vou estudar. Isso aqui me ajuda a poupar tempo porque no segundo hábito eu tenho clareza de objetivos e aqui eu estou conectando as minhas ações diárias à conquista desses objetivos e eliminando distrações. Isso aqui me faz poupar pelo menos aí umas 2 horas por semana, por causa do foco que eu consigo colocar, o que é mais importante. Eu descobri que não adianta apenas eu planejar como é que vão ser as minhas semanas. Tão importante quanto isso é refletir sobre as semanas que passaram. Por isso esse é o 4º hábito, refletir sobre cada semana que passou, porque basicamente eu acredito que eu sempre tenho que estar crescendo. E a melhor forma de crescer, de aprender coisas, é com a própria experiência. Existem 2 formas, aprender com os outros, que é sendo mentorado, tendo alguma consultoria, lendo livros, fazendo curso, ou aprender com a própria experiência. A forma de aprender com os outros, a gente foi educado, né? A gente cresceu sabendo disso, mas aprender com a própria experiência é algo que quando a gente faz, na média, é natural. É tipo a criança, ela botou o dedo no fogo, se queimou, aprendeu com a experiência, descobriu que não pode colocar o dedo no fogo. Só que conforme a gente vai crescendo, a gente nunca mais vai refletindo sobre a nossa experiência, sobre os nossos aprendizados. E esse processo de revisão, de reflexão semanal me ajudou muito a aprender com o que acontece a cada semana. Então, basicamente, toda segunda às 8h30 da manhã eu abro um documento com essas perguntas, né? Qual foi o humor predominante durante a semana? Eu escrevo ali o humor predominante, escrevo se eu tive alguma alteração de pensamento ou fisiológica que geraram um humor melhor ou pior. Eu anoto quais foram as minhas principais vitórias, as conquistas, as lembranças que eu me orgulho muito de ter vivido na semana que passou. Também, né, o que não funcionou, o que foi um fracasso, as derrotas, como é que dá para melhorar. Tento ter clareza sobre as coisas que me trouxeram energia, me botaram num estado anímico muito bom e também as que me tiraram energia, me botaram no estado anímico ruim. Com base nisso, eu tento entender, cara, o que eu vou fazer mais na próxima? O que eu preciso encontrar tempo? Até vou dar um exemplo da semana passada. Na semana passada eu fiquei muito tempo no celular. Eu vinha no ritmo de 2 horas por dia de uso do celular. Semana passada eu usei 4 horas. Estava mais ansioso, mais distraído e com isso eu estudei menos, eu li menos, eu não li quase nenhum dia. Então eu coloquei nessa semana, para a próxima eu vou encontrar mais tempo para estudar e eu vou usar menos o celular, dito e feito. Estou usando agora para gravar esse vídeo, aí não conta, né? Mas... Por fim, o que a semana que vem me espera, com o que eu estou empolgado, o que está na minha cabeça. E a última pergunta talvez seja a mais importante, inclusive, é o 5º hábito, é conversar com o eu do futuro. Como é que funciona esse hábito, tá? Toda semana eu pego e escrevo uma pergunta aleatória pro Ramiro do futuro, pro Ramiro de 80 anos. Às vezes são perguntas super densas, super importantes, sobre alguma decisão importante que eu estou tomando na minha vida, às vezes são perguntas bem bobas. Enfim, o grande ponto disso é que ter esse hábito me ajudou a colocar as coisas sob perspectiva, me ajudou a ser muito mais paciente, a entender melhor os impactos de longo prazo das pequenas ou das grandes decisões que eu tomo no dia a dia. E esse hábito me ajuda a poupar tempo, porque me ajuda a entender melhor o que eu tenho que priorizar, me mantém mais focado nas coisas do presente, fazendo o que é importante para eu construir a vida que eu quero construir lá na frente. Bom, o 6º hábito é você definir um valor da sua hora e levar isso em consideração na hora de tomar decisões. Esse hábito foi inspirado no livro O Almanaque de Naval Ravikant, quando o Naval fala algo como, abre aspas, sempre considere o seu tempo em cada decisão, defina o valor da sua hora e se fazer algo vai te custar mais do que a sua hora, delegue ou não faça. E olha só que louco, tá? Uma das primeiras frases desse vídeo dizendo que tempo vale muito mais do que dinheiro e na média as pessoas percebem isso. Se você não concorda comigo, eu faço um exercício que vai te fazer concordar. Eu te pergunto, você gostaria de um Pix aí de R$1 milhão da minha conta pra tua? Eu faço hoje esse Pix. Você vai pensar, pô, claro, né? Quem não quer R$1 milhão? Agora se eu te falar, não, beleza, eu faço esse Pix, só que aí você só tem mais 5 dias de vida. A outra opção é eu não fazer o Pix e você segue a sua vida normal. Nesse caso é óbvio que ninguém vai querer aceitar esse Pix, porque as pessoas entendem que o tempo vale muito mais do que o dinheiro. O Warren Buffett e qualquer pessoa com uma fortuna muito grande, uma idade mais avançada, te garanto, trocariam toda essa fortuna para ter de volta seus 20 anos. Por isso, você tem que definir muito bem o valor da sua hora. O que eu vejo de pessoas que já ganham bem, como pessoas com renda de 15, 30 mil reais por mês, gastando tempo indo no supermercado um pouquinho mais barato para poupar R$30 no quilo do filé, ou sei lá, devolvendo um produto de R$100 que chegou e não estava do tamanho certo, e aí vai até a agência do correio, a agência não tem a caixa que tem que embalar, daí tu procura a caixa que tem que embalar, e aí quando você gastou 2 horas para reaver R$100. Enfim, pessoas lidando muito mal com o seu tempo. Isso é muito importante, você definir um valor da sua hora, nem que seja aspiracional. A minha hora vale R$1.000. E a partir de então,
não gastar o seu tempo com nada que você consegue delegar por um valor menor do que a sua hora ou que você não gosta. É claro que a ideia não é virar um robô, né? Por exemplo, para mim valeria muito a pena delegar, limpar a louça aqui de casa, mas eu gosto de lavar a louça. Por incrível que pareça, é realmente reflexão, que eu fico ali conectado no presente, então eu lavo a louça com a maior boa vontade nos finais de semana. Não deixa a louça se acumular, por exemplo. Agora, eu odeio cuidar do jardim aqui de casa, e eu não vou cuidar do jardim aqui de casa. E gastar horas nisso, fazendo uma coisa que eu não sou bom, que eu não sei, se eu posso delegar por um valor bem menor do que da minha hora. Essa aqui é a lógica que está sobre esse sexto hábito, que tem muito a ver com o sétimo hábito, que é aprender a dizer não. É uma frase que eu gosto muito do Josh Billings, que diz: metade dos problemas da vida decorrem em dizer sim depressa demais e não dizer não cedo o bastante. E esse é um hábito muito simples para te liberar tempo, só que ele é muito difícil de seguir, porque é algo pouco aceito socialmente, alguém que diz não. E eu vivi um pouco disso, né? Ali nos anos de 2020, início de 2021, por ter medo de perder a oportunidade de fazer minha empresa crescer mais e mais, eu comecei a dizer sim pra tudo. E quando eu vi, cara, tava numa rotina em que eu fazia 2 lives de 1 hora por dia no Instagram, todos os dias. Eu escrevia todos os e-mails que eram disparados pelo Clube do Valor, eu trabalhava todos os finais de semana e ainda participava de um grupo, uma ONG, né, de jovens empreendedores aqui em Porto Alegre, como um dos coordenadores. Então tinha esse trabalho além do trabalho. Eu estava dizendo sim para tudo e, paradoxalmente, eu estava dizendo não porque era mais importante para ficar próximo da minha família, para ver a minha, na época, noiva, meus sobrinhos, enfim. Por não saber dizer não para os outros, eu dizia não para mim, o que não faz nenhum sentido. Por isso, você precisa aprender a dizer não. Eu hoje, por negar várias reuniões, por negar ouvir várias propostas de parceria, de negócios, por negar ir tomar cafezinho, com a maioria das pessoas que me convidam para ir tomar um cafezinho, cara, eu libero tranquilamente, mas tranquilamente 1 hora por dia. E aí eu sei que você pode pensar, poxa, Ramiro, mas as pessoas podem ficar chateadas se você diz não. Me leva ao 8º hábito, que é passar a não se importar com o que os outros pensam de ti, que é um hábito dificílimo de criar, que nós somos ensinados desde crianças, né? Como é que é o comportamento certo, o que é o certo a se fazer, o que é o errado. Mas se você viver se importando com o que os outros pensam de ti, você vai acabar não se dedicando à única pessoa que você deve querer impressionar. Sabe quem é? Uma vez minha psicóloga perguntou isso logo no início das minhas sessões, isso faz muito tempo, eu devia ter uns 20 anos. E ela perguntou: Ramiro, quem é a pessoa mais importante da tua vida? E eu refleti um pouco, fiquei na dúvida, eu tava recém começando o namoro. Eu falei, pô, será que é minha namorada? Será que são meus pais, né? E eu, sei lá, acho que eu falei meu pai. Ela falou, não, você tá errado. A pessoa mais importante da tua vida é tu. Isso é o que eu quero te falar agora. A única pessoa que você deve se importar em tentar impressionar é a tua versão do futuro. Por isso tem que estar nem aí porque que os outros pensam de ti. O medo de ser julgado é o que mais trava as pessoas. Esse dia eu estava no casamento de um amigo meu e vários amigos estavam me perguntando, né, como é que era produzir conteúdo online, como é que eu fazia isso há tanto tempo, os resultados que isso gerava, e eu abri o jogo, né? Eu falei que, nos primeiros anos não gerou resultado nenhum, depois a empresa começou a crescer, hoje em dia essa produção de conteúdo é parte importante do nosso crescimento, que direta e indiretamente já fiz milhões com isso, e percebi que ficou todo mundo interessado na ideia, só que quando eu perguntei, então por que vocês não fazem, né? O advogado lá, por que não faz conteúdo sobre direito? A maquiador, por que não faz conteúdo sobre maquiagem? Aí eles falaram que tinham medo de ser julgado, em especial pelas pessoas que conheciam, o que é verdade, eu também tinha. E você tem que vencer esse medo, não tem que se importar com o que os outros pensam para ver uma vida muito mais alinhada aos teus valores. Aliás, tem um livro em que uma enfermeira que cuidava de pacientes em estágio terminal escreveu, em que ela relatava quais eram os 5 principais arrependimentos antes de morrer, e o principal era não ter vivido uma vida alinhada aos meus valores, ao que importava para mim. E tem muito a ver com se importar demais com o que os outros pensam. Se você quiser se desenvolver melhor nesse hábito, 2 livros bem bons. O primeiro, A Coragem de Não Agradar. O segundo, Os 4 Compromissos. Isso te ajuda a poupar tempo, porque te permite dizer mais nãos, e permitir dizer mais nãos vai te poupar aí, como eu falei, 1 hora por dia pelo menos. O que nos leva ao 9º hábito, que assim, vai te colocar na frente de 80% das pessoas, porque 80% das pessoas não praticam esse hábito, que é dormir bem. Alguns anos atrás, ali por volta dos 2020, 2021, eu achava que eu não tinha tempo para dormir bem, que dormir 6 horas e meia, 6 horas por noite, era o que dava, porque eu tinha que trabalhar muito, porque eu era uma pessoa mais importante do que as outras, né? Eu, Ramiro, não tinha tempo para dormir, eu, Ramiro, não tinha tempo para fazer exercício. Eu estava extremamente errado. De novo, paradoxalmente, tá? Deixar de dormir 6 horas por noite para dormir 8 horas por noite, em tese, te faz perder 2 horas. Mas eu fico tão mais disposto, com a mente tão mais clara,
tomando decisões tão melhores que eu muito mais do que compenso essas 2 horas perdidas entre 1000 aspas. Por isso você precisa passar a dormir bem. Esse é um hábito muito importante. Já que estamos falando de hábitos, se inscreve nesse canal, clica no sininho para ter o hábito de receber novos vídeos aqui e dá uma olhada aqui nesse vídeo sobre 21 hábitos que me fizeram um milionário, ou nesse aqui, que é os hábitos que eu uso para gerenciar o meu tempo, bem complementar ao vídeo que acabou agora. Um grande abraço e até mais.